Olá! No vídeo de hoje, nós vamos ver os pronomes pessoais em português do Brasil. Vamos lá. Eu, ele, você, ela e a diferença entre tu e você. No português do Brasil, tu é usado. Tu é usado em alguns lugares, em algumas regiões, em alguns estados, em algumas cidades, mas o você é usado na maioria dos lugares. Eu, por exemplo, uso você. Eu sempre usei somente o pronome você, porque eu sou de São Paulo e as pessoas que são de São Paulo, que são mesmo de São Paulo, usam você. E nós vamos continuar, mas eu vou continuar, eu vou falar mais sobre o tu e sobre o você. Nós, vocês, eles, elas. Então, veja só, quando os brasileiros vão à escola, né, os brasileiros na escola estudam português como língua materna, porque o português é a língua materna dos brasileiros, assim como dos portugueses também. Mas neste canal eu ensino português do Brasil porque eu sou brasileira. Então, na escola nós aprendemos eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Porém, na fala mesmo na escrita, nós usamos outras formas também. E o vós é um pronome que não é usado nem na escrita e nem na fala. Vós é usado em algumas situações, como no campo jurídico, né? Em algumas situações muito específicas, mas não é usado, por exemplo, como algo formal nas empresas, por exemplo, no trabalho, né? Então, o vós não é usado na fala e mesmo na escrita ele também não é usado, somente em situações bem específicas. Então, é por isso que quando nós damos aulas para estrangeiros, né, este canal é um canal que ensina português para estrangeiros, para as pessoas cuja língua materna não é o português. Então, por isso, eu não ensino o vós. O tu, ele é falado em algumas regiões, sim, mas como você é mais falado, e como é aquele pronome que eu uso na fala, eu ensino você. No meu curso, nas minhas aulas, eu ensino tu, eu mostro tu, porém, eu digo aos alunos que eles podem optar pelo uso ou não do tu, porque o você será mais fácil. Usando você, nós nos comunicamos com todas as pessoas do Brasil e mesmo de Portugal. Os portugueses também entendem o você e usam também. Então, sabendo conjugar os verbos em você, com o pronome você, é possível a comunicação plena. E veja como é mais fácil, né? Porque o tu, ele traz uma outra forma. Então, usando o você, nós temos o aluno de português tem uma, duas, eu vou até colocar o número aqui. Um, né, dois, três, quatro. Então, ele tem quatro formas do verbo conjugado para memorizar. Então, se nós somarmos, se nós colocarmos o tu, seriam cinco. E se nós somarmos todos os verbos em todos os tempos e modos verbais, né? No passado, no futuro, em outros modos também, nós teríamos muitas, muitas palavrinhas a mais para memorizar. Então, usando você, o aprendizado do português fica mais fácil. E eu sei que neste canal
Há pessoas cuja língua materna é bem diferente. Há pessoas da Rússia, há pessoas da China, há pessoas do Japão, há pessoas da Coreia do Sul, por exemplo, né? Há pessoas cuja língua é árabe, de diversos países, né? Então, o meu objetivo é facilitar, mas o aluno ele vai optar se ele vai usar você ou tu. Então, é por isso que nos meus vídeos, normalmente, eu não trago tu, porque aqui não é um curso também. Aqui no YouTube eu trago as informações mais facilitadas para os alunos. E eu também coloco outros pronomes que são amplamente usados na fala, como a gente. A gente é muito usado na fala o tempo todo. Quando nós nos referimos a pessoas mais velhas ou a pessoas que nós queremos tratar de forma mais formal, de maneira mais formal, nós usamos o senhor, a senhora. Né? Então, são formas que eu trago aqui porque o aluno estrangeiro, o aluno, a pessoa brasileira que vai à escola já conhece a língua falada e vai à escola para aprender uma língua mais formal, que às vezes é usada e às vezes não. O aluno estrangeiro, ele precisa aprender a língua usada efetivamente no Brasil e também um pouco da língua formal, claro, mas ele precisa da língua falada no Brasil. Ele não pode aprender uma língua que não é falada nas ruas, somente uma língua que não é falada nas ruas, porque ele não conseguiria ter uma comunicação em uma viagem, ou mesmo a negócios. Ele não conseguiria ter uma comunicação plena se ele usasse só o vocabulário que o brasileiro estuda na escola. Então, o ensino de português é diferente para estrangeiros e para brasileiros. Mas é claro que o estrangeiro também precisa aprender a língua formal, que é realmente usada em algumas situações, né? E aqui temos uma pesquisa que foi feita, né, eh, por uma é encontrada, né, num site que traz o Atlas Linguístico do Brasil, e é uma pesquisa feita por pessoas, né, em universidades e que traz aqui o uso do tu e do você nas diversas regiões do Brasil. Então, você pode notar que o você é bem mais usado que o tu. Existem outros mapas também, alguns deles apontando lugares nos quais usa-se tu e você também. Então, existem outros mapas, né? Mas é só para que você tenha uma ideia de que você é amplamente usado no Brasil. Por isso, eu faço a opção de utilizar mais. Eu uso o você porque eu naturalmente uso você, nunca usei tu na minha vida, mas também porque é mais fácil para o aluno e também porque ele vai se deparar com o Brasil, né, com um local no qual usa-se muito mais o você. E nas regiões nas quais as pessoas usam o tu, elas entendem o você. Né? Então, é preciso que o estrangeiro saiba da existência do tu, entenda, mas eu foco muito mais as minhas aulas, principalmente no básico, no uso do você para os estrangeiros, que são vocês que me seguem. E o você também sofre variações, né? O você, muitas vezes na fala, vira se. Né? Então, o você está, por exemplo, vira se tá. Assim como eu estou, vira eu tô. É assim que muitas vezes nós falamos de forma mais rápida com a nossa família, com nossos amigos. Você tá bem? Eu tô. Né? Dessa forma. Então, o aluno estrangeiro precisa aprender essas formas para entender os brasileiros. Então, existe esse uso e existe também o uso do senhor e senhora, que muitas vezes vira seu
e dona. Então, seu Antônio, né? Porque eu trato o senhor Antônio, né? Essa pessoa, o Antônio, como de forma mais formal, de maneira mais formal. Então, na fala, acaba virando seu Antônio. Olá, seu Antônio. Olá, dona Carmen, né? Que é uma senhora. Quando usar senhor ou senhora? Quando nós queremos tratar uma pessoa de maneira mais formal, mas geralmente quando são pessoas mais velhas. Mas muitas pessoas não gostam de ser chamadas de senhor e senhora por existir essa conotação mais velha. Então, por exemplo, algumas vezes os alunos me chamam de senhora por uma questão de respeito, porque eu sou a professora, mas eu, sinceramente, não gosto. Eu prefiro que as pessoas me chamem de você. Ou na rua, por exemplo, quando nós vamos pedir uma informação, nós podemos dizer: senhor, senhora, por favor, o senhor poderia me dar uma informação? Mas quando a pessoa é mais jovem, nós usamos geralmente moço ou moça. Moça, você poderia me dar uma informação? Moço, você poderia me dar uma informação? Eu prefiro ser chamada de moça do que de senhora. Então, você, vocês que são meus alunos, não precisam me chamar de senhora. Inclusive, eu prefiro que não o façam, né? Eu prefiro que vocês me chamem de você, simplesmente, né? Olá, Luciana, tudo bem? Está ótimo, né? Olá, professora Luciana. Então, vamos continuar. E aqui eu vou trazer alguns exemplos de livros de português para estrangeiros. Livros que foram escritos por professores dentro de universidades importantes ou mesmo dentro de universidades importantes. Então, a opção que eles fazem, né? Então, por exemplo, aqui eu tirei este pedaço do livro Muito Prazer, no qual eles apresentam você. As autoras vão apresentar também o tu, vão falar do tu, mas trabalham mais com o você, já apresentam primeiro você. Também outro exemplo aqui do livro Samba. Eu, você, né? Ele, ela. E aqui, por exemplo, do mesmo livro Samba, o tu aqui com marcado, né, como eles vão fazer uma nota, né? Os autores e as autoras vão fazer uma nota que tu é falado apenas em algumas regiões do Brasil e no português europeu. Os europeus, os portugueses usam mais. No Brasil, o pronome você é equivalente ao tu. Por isso, ao longo do livro, não vamos utilizar essa conjugação nos padrões de conjugação apresentados. Então, eles vão usar o você por conta disso. A gente, eles trazem um agente também. Vós é raramente usado. Usamos o pronome vocês. Então, vós é usado em situações muito, muito específicas, né? Não é usado, o vós não é usado nas empresas. Normalmente, quando você fala com o seu chefe, você não usa o vós, né? Não se usa o vós para falar com o chefe dentro da empresa, para falar com o CEO, né? Com o presidente da empresa, as pessoas não usam o vós. São algumas situações muito, muito, muito específicas. Então, por isso, eu trago essa versão mais simplificada, falada em muitos lugares do Brasil, e para simplificar o aprendizado dos estrangeiros. É claro que o estrangeiro pode optar pelo uso do tu, se ele preferir. É uma opção. Mas eu aqui como professora, eu vou facilitar, vou trazer o que é mais fácil, principalmente no início, para que esses alunos não tenham dificuldades no início e não abandonem o aprendizado do português. Depois eles vão continuar e vão aperfeiçoando e vão aprendendo novas coisas um pouco mais complexas. Nos vemos no próximo vídeo.